Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa obra, a obra Úrsula, uma leitura que eu pedi para vocês já há algum tempo, né? Uma leitura que está na Matriz do Paz, um texto muito interessante, com muitos questionamentos, muitas reflexões para a gente nesse momento, tá ok? Esse é um livro que está pelo segundo ano, tá bem, sendo cobrado aí na Matriz, ele entrou o ano passado. É um livro que não fazia parte, digamos assim, do grande mercado editorial até alguns anos, tá bem? Mas aí nos últimos 20 anos teve um impacto mais representativo e agora, extrapolando aí a leitura dos clássicos, vem a obra Úrsula, tá? Como um texto de leitura obrigatória. E eu digo mais, não só pelo Paz, mas uma leitura obrigatória de compreensão do mundo, pegando a visão do século XIX e trazendo hoje para o século XXI. Questionamentos que lá eram válidos, mas que ainda hoje servem para nós como exemplos e grandes discussões. Tudo bem? Então, obra Úrsula, talvez você não tenha essa edição, essa é a minha, que foi feita pela Câmara. Existem hoje várias editoras publicando a obra e ela também está à disposição no domínio público. Mas eu sempre digo, ter o livro, se você pode, faz toda a diferença, né? Ler com os dedos, ler com as mãos, neste momento para a gente é muito interessante, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho aí a obra Úrsula. Vejam que ela é um romance, ou seja, é uma estrutura narrativa, é um texto em prosa, beleza? E que está dentro do período literário do século XIX, romantismo. Então, romance romântico, tá? Nessa coleção eu tenho outras obras da mesma autora, que é a Maria Firmina dos Reis, que nós vamos falar bastante daqui a pouco, tá bom? Então, considerando, a autora, ela transcende a formação das mulheres do seu tempo, por alguns critérios, dentre eles, pensem comigo, século XIX, muitas mulheres nem acesso à leitura tinham. Vem agora uma mulher produzindo uma obra. Ela vai ser precursora, então, né, nesse tipo de escrita, nesse tipo de produção. Ela é autora e é autora aí que se destaca dentro desse romance romântico. Se destaca, meninos, não por ter ganhado à época grande notoriedade, não, não, não. Ela se destaca porque ela foi diferente das outras mulheres. Quando muitas mulheres ainda nem podiam ler, porque às vezes os pais não deixavam, os maridos não deixavam, porque tinham para a mulher aquele olhar de que mulher é criada desde sempre para ser a dona da casa, a dona da família, ela vai fazer parte aí de um cenário diferente. Ela escreve uma obra, sabendo que naquele momento não seria muito bem aceita pela sociedade, como não foi. Mas hoje aí, deixando todo um traço de notoriedade, de importância, de olhar crítico para a sociedade em que vivemos. Tá? Então, ela transcende as mulheres do seu tempo. Ela é considerada a primeira romancista brasileira. Tá? Olha só que responsabilidade, ainda com detalhe interessante. Era mulher e era negra. O negro pouco era falado dentro das narrativas. E quando era falado em pequenas referências, era um negro sem voz, era um negro sendo representado pelo branco, o que não era fiel, né, à realidade desse negro. Então aqui você tem uma mulher negra. E que detalhe, ainda não era do Rio de Janeiro, que era o grande centro urbano, ela era maranhense. Então havia tudo para não dar certo em nível de ganhar popularidade. Tanto que foi um texto publicado aí em 1859 para 60, teve uma publicação, ponto, e só agora, há 20 anos, 20 e poucos anos, um historiador encontrou esse livro, leu, entendeu a riqueza que ele tinha, gerou uma nova publicação, e isso aos poucos foi ganhando mercado,
tá? E aí hoje cá estamos nós lendo Maria Firmina dos Reis, tá bom? Esse texto, né, ele traz o pseudônimo de uma maranhense. Ela sabia que seria desprezada pelos intelectuais da época, que a sua produção não cairia tão facilmente no gosto do público leitor como os outros romances Aguinha com Açúcar que nós comentamos, tá bem? Olha o que ela diz nesse livro, gente. Pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conservação dos homens ilustrados, ela já sabia. Pouco vale. À época, sim, pouco valeu, mas para nós hoje, uma grande obra, uma referência crítica muito interessante, com um olhar que nos faz realmente entendermos, como eu disse, um pouco daquela sociedade e um pouco do que vivemos hoje. Quanto à apresentação, é um romance folhetinesco, ou seja, escrito em forma de folhetins, como nós conversamos e no encontro passado eu até mostrei lá na matriz do Paz, tá certo? É um personagem, em geral, sem grandes complexidades psicológicas. Nós temos o retrato psicológico dos negros, em especial, que é um retrato muito interessante. Gente, tem um momento que a personagem Susana mostra a perturbação que ela sentia na mente por ter sido tirada da sua família. É um trecho impactante em que ela mostra, né, como a arrancaram da família, colocaram-na dentro de um navio e trouxeram-na para o Brasil. E como aqui no Brasil ela foi vista como uma mercadoria, escolhida como uma mercadoria. Essa reflexão psicológica é muito interessante dentro do texto. Há uma outra cena também em que o personagem Túlio alcança a liberdade, a alforria, e fica feliz, e em outras palavras ela diz, tu tá feliz por quê, criatura? Você está feliz por ter ganhado uma coisa que sempre deveria ter sido sua. Você não nasceu assim, você não nasceu escravo, você foi escravizado, né? E é um relato psicológico interessante, mas não há complexidades, né? Parece que tudo vai sendo descrito até para sensibilizar o leitor, uma vez que estamos diante de uma obra romântica e, como tal, com grandes momentos sentimentalistas. Beleza? Bom, logo no início, no primeiro capítulo, nós temos dois personagens que farão o desenvolvimento da história, né, em geral, que são o Tancredo, o branco, e o Túlio, que é o escravo. É interessante, porque aqui há uma quebra da relação explorador e explorado. Tá? Isso vocês devem ter percebido dentro do texto. Falas arrebatadoras, sentimentalistas, o conflito, que era típico às produções românticas, né? Só que aí eu vou ter que dar um spoiler. Em geral, nas produções românticas, esses conflitos acabam ao final sendo resolvidos para que haja um final feliz. E aqui não temos esse desfecho feliz, tá bom? Mas existe esse conflito nas relações, os impeditivos amorosos, tudo bem? Tem um trecho, quem tiver com essa minha versão, em que diz assim, ó, esse alguém amava a palidez de Úrsula, esse alguém adorava-lhe a suave melancolia, o doce langor de seus negros olhos, mas ela nem sequer descobrira tal, não sabendo explicar a inocência do que sentia. Então, olha a descrição sentimental, né, arrebatadora que nós temos aí. Há um outro trecho em que diz assim, ó, Úrsula perguntava a si própria a causa dos seus sofrimentos. Então, é bem sentimental, melancólico por vezes, tá? Você tem um narrador em terceira pessoa que vai iniciar a narrativa mostrando um pouco da natureza, o que era comum também às produções românticas. Teve gente até que falou assim, mas é muito chato, esse início é muito descritivo. Ele quer evidenciar a natureza, a sua força dentro da narrativa. Tudo bem? Personagens principais, a Úrsula, a mocinha, o Túlio, né? O escravo que se torna posteriormente alforriado e que demonstra toda a amizade pelo personagem Tancredo. É muito interessante como o Túlio é descrito e como essa amizade entre os dois vai ser construída desarticulando essa relação opressor e oprimido. O comendador Fernando, que é uma típica representação do patriarcalismo, do autoritarismo, tá? Daquilo que quem tem dinheiro acaba tentando exercer sobre quem não tem dinheiro.
tá bom? O Túlio, já coloquei ali, né? A Suzana, que é a negra que eu falei lá do depoimento que faz das amarguras dos negros, e o Antero, um escravo com muita sabedoria, tá? Então são personagens que eu quero que vocês olhem com muita atenção. Quanto ao tema, o tema é prioritariamente abolicionista, o que é diferente, é o primeiro romance de cunho abolicionista, que dá voz aos escravos. Se você está antenado aí, Alamis, e a obra Navio Negreiro? Ela é posterior a esse texto, tá bom? Tem uma trágica história de amor entre Úrsula e Tancredo, até que entra um terceiro, né? Então, assim, que é o comendador, que vai querer a qualquer custo Úrsula. Então, existe uma historinha de amor trágica dentro da narrativa, quebra o convencional pelo engajamento que ganha nas relações, tá? Relações por interesse, relações críticas, relações abusivas. Logo no início, você tem o abuso do pai do Tancredo, que pega a namorada dele, né? E que isso aí desmonta Tancredo e que faz com que ele tenha, em dado momento, descrença em relação ao amor, mas depois isso tudo é resgatado quando ele encontra a Úrsula. Uma pena que eles não tenham vivido felizes para sempre, dei aí o spoiler, né? Temos aí a questão do autoritarismo, do patriarcalismo, né? Daqueles homens rudes com as suas esposas e esposas que acabam tendo de se sujeitar às condições por conta da sociedade. Uma crítica ao colonizador, principalmente quando mostra esse colonizador com um poder que acha que é dono de si e dos outros, né? E o retrato das mazelas escravocratas, quando, por exemplo, eu tenho o retrato desse Anzalas. Eu até coloquei um trecho aqui para vocês, ó, para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, para que não houvesse receio da revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas. Aí é o retrato de um negro, né? Como ele se via e como ele era apresentado para os outros. Em relação ao paz, nós temos aí minimamente 5 ocorrências, tá? Que é necessário, que são necessárias para você ter uma boa compreensão da narrativa. A questão do conhecimento humano e das suas concepções de mundo. Que mundo é esse retratado na obra Úrsula? Né? Que conhecimento que as pessoas tinham de si e do sofrimento do seu próximo, tá? A participação da mulher na vida política e social, que a gente pode observar principalmente por meio da própria autora, a Maria Firmina, tá bom? Porque quando eu pego a personagem Úrsula, ela é uma mulher sujeita aos outros, embora ela lhe abra mão, né, de algumas coisas para poder viver com seu amado, ela é construída como uma frágil, né, o que era comum às produções. Mas eu tenho aí a participação de uma mulher que traz essa reflexão crítica, antipatriarcalista, anti-escravocrata, que é a Maria Firmina, mostra como a obra desconstrói a relação entre explorador e explorado, principalmente na figura de Túlio e Tancredo, mas na narrativa, gente, é muito importante vocês perceberem que o Túlio ele se torna livre, sim, mas ele tem uma dívida eterna com o Tancredo, uma relação de amizade, onde um vai ter que dar a vida pelo outro, tá? A obra como uma voz de resistência à escravidão e os relatos da personagem, principalmente da personagem Úrsula, deixa isso muito claro, tá bom? O painel da formação da sociedade brasileira, como eu disse há pouco, o negro assumindo esse papel também de formação de identidade, de povo, de raízes e culturas. Esse negro que até então não estava sendo referido dentro das produções. A problematização dos espaços, né, principalmente aí relacionados à questão da escravidão, tá bem? E aí, queridos, o que acontece? Alguns trechos, tá? Para vocês perceberem características do romantismo e as reflexões que a matriz do Paz traz para vocês. Enfim, aí era só um panorama geral para vocês entenderem o texto. Me coloco à disposição para conversar sobre a obra lá no chat, me procurem, tá? É um texto que merece ser lido com atenção, com cuidado. Pensem no enredo, mas pensem também em todas as reflexões que esse enredo provoca. Ok? Eu espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês para o que vocês vão e precisam analisar dentro da obra. E como eu disse, eu estou à disposição. Me procurem, vamos bater um papo sobre Úrsula. Um beijo para vocês e a gente